a nossa gratidão a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus. Hoje o tema, no dia de hoje, Brasil, a pátria do Evangelho, através da nossa irmã Maria do Zé. O Cristo Redentor representa a nossa nação. Recebe de braços abertos nossos irmãos. Obrigado, pátria amada, seu solo és mãe gentil. Presente, passado e futuro, pátria do Evangelho, coração do mundo. Somos um povo com amor no coração. O nosso objetivo, unir irmãos, o Evangelho de Jesus no Brasil fez sua morada. Agradecemos a Deus por esta obra sagrada. Levante esta bandeira, fé, amor e caridade. Que Deus abençoe as vossas almas e os vossos lares. Brasil, ó pátria amada, Brasil, somos um povo com amor no coração. O nosso objetivo, unir irmãos, o Evangelho de Jesus no Brasil fez sua morada. Agradecemos a Deus por esta obra sagrada. Levante esta bandeira, fé, amor e caridade. Que Deus abençoe as vossas almas e os vossos lares. O Cristo Redentor representa a nossa nação. Recebe de braços abertos nossos irmãos. Obrigado, pátria amada, seu solo és mãe gentil. Presente, passado e futuro, pátria do Evangelho, coração do mundo, Brasil. É um privilégio, uma gratidão imensa a Deus por ter enviado aqui na Escola da Terra o nosso Mestre amado Jesus. E ter indicado a nossa pátria como Brasil, pátria do Evangelho. Que a gente possa fazer do nosso comportamento um exemplo na busca pela reforma íntima, buscando sempre o aprendizado através do Evangelho, através dos ensinamentos do nosso irmão Jesus Cristo. de dezembro, Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho à paz. Prometa
a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Boa noite, meus irmãos. Eu quero agradecer ao SEBA pela oportunidade que mais uma vez me é concedida. Digo que sempre é uma alegria. E já embalado pela melodiosa canção ou pelas canções do nosso irmão Reginaldo, que vem contribuir no sentido de já criar uma ambientação muito especial para o tema que nós vamos desenvolver essa noite. Para preparar esse estudo, eu fui buscar, a gente sempre busca uma fundamentação no Evangelho, e eu tomei como base, lá no capítulo 1, não vim destruir a lei, especificamente o item 10, a nova era. Quem quiser dar uma olhada, fazer uma correlação depois, eu já quero pegar o que o nosso irmão Reginaldo já colocou na sua canção. O Evangelho de Jesus veio fazer morada no Brasil. Como é isso, não é? Nós conhecemos essa obra do Humberto de Campos e a gente fala muito, a gente vê lá na internet as imagens, a gente vê falando muito a respeito. Será que nós compreendemos realmente o que representa essa situação, essa condição de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Então é isso que nós queremos conversar um pouco. Tem aqueles que já leram a obra, cada vez que se relê a gente faz uma leitura diferente, mais aprofundada, compreende melhor. Aqueles que ainda não fizeram a leitura, que façam, porque é de muito proveito compreender a história com H espiritual do Brasil. Eu quero aproveitar e dizer que quem está assistindo, que nos acompanhe, que fique atentos, porque ao final eu vou colocar uma questão e o primeiro que responder vai ser o ganhador desse volume, então, do livro do Humberto de Campos. Então, fiquemos atentos, vamos fazer essa pergunta lá no final. Permitam-me, o meu é uma edição antiga, mas ela é de 1988 e eu me permitam fazer as consultas e até alguma leitura do livro, porque realmente é muito importante a forma que Humberto de Campos escreve. Humberto de Campos é um detalhe interessante que ele desencarnou em 1934, em 1938 ele já fazia parte da equipe espiritual de Emmanuel, que acompanhou o Chico, e já escreveu essa obra extraordinária. Emmanuel faz um prefácio e ele diz assim, nós recortamos alguns trechos para não fugir. Eu acho que a gente não teria os recursos que os nossos dois aqui, tanto Emmanuel quanto Humberto de Campos, teriam para traduzir o que está escrito nessa obra. Mas o propósito, Emmanuel nos esclarece, que é assim, esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Então, onde ele foi buscar
As informações que Humberto de Campos recolhe é da tradição ou das tradições do mundo espiritual. Eu diria hoje, século XXI, com espaço de registro nas nuvens, não é isso? Eu vou dizer que Emmanuel está dizendo aqui que Humberto de Campos foi lá nas nuvens daquela época, nas tradições do mundo espiritual, e foi recolher a história, os acontecimentos que levou a essa condição para o Brasil. E ele também esclarece que o Brasil não deverá suprir os outros povos do planeta, não somente com a parte material. Como nós já fazemos hoje, participamos muito, por exemplo, no fornecimento de proteínas, de grãos, entre outros minérios, entre outros recursos, mas ele diz assim, ó, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe. É aí que o Reginaldo fala que o Evangelho de Jesus fez morada no Brasil, a gente começa a compreender. Celeiro de claridades espirituais. Emmanuel continua dizendo que outros povos, em diferentes épocas da humanidade, tiveram também as suas tarefas, as suas contribuições na construção e no desenvolvimento da história do planeta. E que ao Brasil também foi reservada uma tarefa muito importante. O Brasil terá sua expressão na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo. Sem a ideologia de separatividade, de guerras, de desencontros, que havia tomado conta, na verdade, das atividades humanas, então ele traz uma nova luz, que seria a mensagem do Evangelho. Emmanuel continua dizendo assim, ó, peçamos, olha, ouçam, observem essa fala de Emmanuel em 1938. Pessoal, parece que é para hoje, os acontecimentos atuais. Ele encerra o seu prefácio, a sua introdução, dizendo assim, ó, peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres. Não vou dizer nem mais nada, depois a gente pode reler e refletir sobre isso, né? Quando fazemos as nossas orações, a gente sempre pede que os nossos dirigentes, eles se sensibilizem com a inspiração, com a presença dos espíritos amigos que nos auxiliam no plano espiritual. Humberto de Campos também faz o seu prefácio, ele esclarece, no sentido de reforçar que o Brasil, aqui denominado gigante da América, ele tem muitas riquezas, aqui falando de riquezas materiais, do solo, do subsolo, né? Então, de riquezas inimagináveis. E é para isso que nós, brasileiros, nos atentamos e o mundo inteiro fica observando, desejando e até cobiçando, se posso assim dizer, as riquezas do Brasil. Então, essa apreciação, ele fala que reside na esfera superficial. Mas o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas de esperança luta e sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Esse poeta é Olavo Bilac. Mais à frente nós vamos voltar a essa, olha só, 3 raças tristes compuseram o Brasil no seu início.
E Humberto de Campos ainda continua esclarecendo que Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Aqui a gente lembra então da presença de Jesus lá na Palestina, a gente pensa do papel de Roma, né? Que o Império Romano que teria essa tarefa de levar o Evangelho, mas não funcionou como havia sido idealizado. Humberto de Campos ainda continua dizendo que nessa tarefa abençoada de espiritualização, o Brasil caminha na frente. O material a empregar não vem das fontes de produção, o ouro, os metais preciosos, as matérias-primas, não disso, mas das fontes de produção do plano invisível, onde elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então, Humberto de Campos finaliza também trazendo algo que é muito atual, brasileiro, chamando-nos a atenção. Brasileiros, ensarilhemos, guardemos nossas armas para sempre, as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Então, só aí a gente já tem uma ideia muito clara do que representa essa tarefa do Brasil. Não é privilégio, desde já quero chamar a atenção, não é privilégio. Então, Humberto de Campos, no seu primeiro capítulo, ele traça um panorama de como estava o mundo. Então ele diz assim, o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. Então, no resuminho bem pequenino do que ele coloca nesse primeiro capítulo, ele nos lembra, por exemplo, das cruzadas, ele nos lembra da Inquisição, e o Evangelho de Jesus passou a ser utilizado, a sua bandeira, porque eles colocam uma cruz, saem empunhando a cruz, dizendo que é a bandeira do cristianismo, mas na realidade não era isso. Então ele fala que as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Chegando então ao século XIV, ele diz assim, Jesus visita a Terra para fazer um balanço. Como está o meu Evangelho? Como está a mensagem que ele nos havia deixado no coração dos homens? É importante deixar claro que não era nas igrejas, era no coração dos homens. E o que se observa? Jesus vem fazer essa visita, tem toda uma preparação, aí Humberto de Campos descreve, aqui na minha edição, na página 20, ele descreve com muita beleza, com muita poesia, essa chegada, essa preparação, uma corte, imagina, a gente pensa uma corte de anjos, né, dos mensageiros de Jesus, preparando essa vinda. Então, ele vem das esferas superiores para as proximidades da Terra, para avaliar e ver o que estava acontecendo. Então, ele se dirige ainda é importante colocar isso daqui, ele faz esse balanço e ele percebe assim, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama, da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde, em vão, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu Evangelho. Então ele faz essa avaliação, inclusive ele se lembra, diz que ele em vão procurou, Jesus, o Senhor, os remanescentes da sua obra. E ele lembra
de um dos seus últimos enviados, porque ao longo do tempo ele foi enviando emissários para ver se levantava, se sustentava, se divulgava, se convencia, mas e um dos seus últimos enviados até então foi Francisco de Assis. E ele diz assim, ó, no coração da Úmbria havia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã, que Francisco de Assis e os seus irmãos tanto tentaram, né? Aqui é uma figura muito bela, um quadro muito belo, quando Francisco de Assis se dirige ao Papa Inocêncio, ele que se despira da riqueza, de tudo mais, e se coloca numa condição de simplicidade, de humildade, de acolhimento, ele chega lá na presença do Papa, que estava, pelo que a pintura mostra e a história registra, né? Ele estava coberto, vamos dizer, de ouro, de púrpura, de riquezas, ele e os seus assistentes ali, e recebem lá aqueles irmãos com aquela roupa bastante surrada, daquela roupa bastante simples, bastante humilde, né? E realmente foi um choque muito grande, mas não restava mais nada. Ele que tentou de inúmeras formas, e não conseguiu realmente trazer. Claro que ele conseguiu um grande feito, que até hoje nós estamos, ontem, por exemplo, foi dia de São Francisco de Assis, né? E a gente viu aí todas as manifestações. Mas era necessário mais, né? Um convencimento no sentido de compreender, não é convencer por convencer. E ele, o Humberto de Campos, faz aqui uma comparação muito bela. Ele fala assim, ó, não havia mais carinho e bondade, os pecados do mundo como novos lobos de Búbio, né? Quem sabe da história do Francisco, tinha lá um lobo na região de Búbio, um lobo feroz, um lobo grande, que estava causando muito prejuízo, e ele vai ter com o lobo e ele se relaciona de uma maneira fraterna e ele traz para o lado deles aquele lobo. E aí ele compara aqui, ó, haviam descido, parece que novos lobos de Búbio haviam descido outra vez das selvas misteriosas da iniquidade humana, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Bem, então, era este o balanço que Jesus fez ao se aproximar da terra, né? Ele veio naturalmente acompanhado ali de inúmeros espíritos valorosos, e um deles foi Eliu. Então aqui ele relata um diálogo entre Jesus e Eliu. Eliu ou Iléu, vai ser que alguém o conheça como Iléu, né? Iléu se for na língua hebraica e Eliu na língua dos árabes. E o Humberto de Campos, ele se refere aqui sempre como Eliu. Então Eliu também, aqui é relatado que ele seria um dos mensageiros de Jesus e ele o encarregado dos problemas sociológicos da terra. Então seria um ministro nessa área. E ele conversa com Eliu, dizendo assim, ó, meu coração se enche de profunda amargura pela incompreensão no que se refere às missões do meu evangelho. Então ele relata as lutas fratricidas, né, as lutas entre os povos, irmãos, compara com Caíns desvalhados. E o Eliu, para tentar, vamos dizer assim, meio que consolar Jesus, ele argumenta que, a despeito daquelas lutas, daqueles conflitos, possibilitou a intensificação das relações entre os povos, mesmo que fossem com lutas, com guerras, mas começava a ter uma relação e rompendo as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Então ele faz umas colocações nesse sentido, mas Jesus entristecido com aquela situação e a amargura divina, imagina a amargura divina, né? Então fica descrito aqui essa amargura de Jesus. E o Eliu, então, ele diz assim, ó, visitemos, a ideia, a proposta seria mudar, né? Naquele ambiente o evangelho não florescera e frutificar como desejava-se.
Então, Eliu diz, visitemos os continentes ignorados. Então, esses continentes ignorados, onde encontrariam espíritos jovens, mais possíveis de compreender, de aceitar. Nessas terras, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas de amor e liberdade. Então, Eliu, com esse argumento, Jesus considera aí, Humberto de Campos descreve a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidão dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O livro não faz, nessa obra não faz referência ao continente norte-americano explicitamente. Aqui fala o mundo americano, dá a impressão que vai englobar, e segundo outros textos, fala pra gente que se o Brasil foi idealizado para ser o coração, a América do Norte seria o cérebro, e a importância da combinação entre os dois. Então, aproximando-se daquela região, o que foi encontrado? O Senhor abençoou as matas, ele descreve a beleza das matas, das flores, das árvores, e ele faz referência aos silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova com seu largo potencial de energia e bondade. Então, Jesus que pergunta onde ficam essas terras. Então, ele esclarece, fica mais para o sul. E lá de onde se divisa o símbolo da redenção humana. Então, esse símbolo da redenção humana com o símbolo de uma cruz. Então, a possibilidade que a gente sabe, né, que a astronomia mostra a constelação do Cruzeiro com as 5 estrelas. Jesus ergue suas mãos para o alto e, como se invocasse ao Pai, pedindo a bênção do Pai. E aqui tem uma descrição um pouco mais completa, mas já vamos aqui, ó, Jesus de mãos erguidas, e ele diz assim, ó, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Aqui já fica, vamos usar a expressão configurado, acho que fica bom isso, né? Fica configurado, ou pelo menos idealizado, no plano espiritual, o coração que seria então o Brasil, o que entende-se que seja, né? Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas. A gente lembra lá na escola, né, estudando sobre o Tratado de Tordesilhas. Então, muito antes que ficou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo, onde todos os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Então aqui, esse coração já vai sendo definido e nós já vamos começando a compreender de fato qual é o papel do Brasil. A pátria do Evangelho, então. O Senhor, mais de 500 anos, não é atrás desse aqui, né, que acontece, mais de 500 anos, estabeleceu um projeto. E esse projeto começa a ser colocado em ação. Vamos dizer que começa por aqui, ó. Em 4 de março de 1394, Henrique de Aves cria a Escola de Cosmografia e Navegação na Vila de Sagres, isso em Portugal. Então, o Humberto de Campos diz, o herói infante de Sagres operou a renovação das energias portuguesas. Ele já tinha alguma ideia de exploração, de busca, de adentrar os mares, mas Henrique de Sagres veio para dar aquele impulso, para que realmente eles alcançassem dimensões maiores, mar adentro. Quem é que é o infante Dom Henrique? Ninguém menos do que Eliu. Eliu,
que atrás foi citado como o responsável pelo aspecto sociológico, né? Então Eli o encarna como Henrique de Sagres, ele ficou assim conhecido, o infante do Henrique. Aqui só para a gente ilustrar, então o que ele faz? Ele reúne, ele busca atrair cartógrafos e navegadores que desenvolveram e combinaram técnicas navais compatíveis. Então, caravelas, canhões de guerra, bússolas, solares, quadrantes, etc. Instrumentos essenciais para as grandes navegações. Olha, não se esqueça que isso foi há mais de 500 anos, né? Bem, Elio, ele encarnou aqui em 1394, depois, em 1460, ele volta para o plano espiritual. Só que ele não para. No plano espiritual, ele continua com esse mesmo trabalho, reúne colaboradores e vai inspirando, intuindo aqueles navegadores que ficaram encarnados, o interesse pelas riquezas, buscar as riquezas na Índia e descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. E ainda expedições diversas se organizaram sob a sua influência, tanto material, que foi conseguir recursos para isso, quanto agora espiritual. Em 7 de março de 1500, a expedição de Cabral parte de Lisboa com a intenção de se dirigir para a Índia. Aqui, né, Lisboa, o caminho que eles já conheciam até seria esse aqui. Esse caminho. Tá bom, então sai Cabral preparado para isso, mas ele sabia, havia um plano secreto sobre a fronteira da África, que seria o outro lado, aqui, né? Então eles entendiam que aqui tinha uma grande ilha. Já está descrito no livro que eles já tinham uma ideia da existência de uma grande ilha aqui nessa região, quando eles se dirigiam aqui para as Índias. Falanges do infinito acompanham aquela expedição. E Cabral, que estava coordenando, ele passava as noites insônias, ele passava as noites desconfortado, com pesadelos muitas vezes. Então aqui, as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais. Então ele ficava sonhando, pensando, uma terra nova. E aqui, na hora que eles vão contornando, chegando por aqui assim, o que ocorre? Parece que um vento diferente sopra e vai e muda a direção daquelas caravelas, daquela expedição do Cabral, e aí eles vão ter na terra de Santa Cruz. Quando eles chegam, o que ocorre? Os naturais os recebem como irmãos muito amados. Os índios, né? Que eram índios porque imaginavam-se que poderia estar na Índia no começo, parece que já ouvi essa história. Mas os silvícolas, os naturais, recebem como irmãos amados, oferecem suas habitações rústicas e primitivas e até assistem, ouvem, certamente sem compreender, a missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. Então eles se entendem muito bem ali, quer dizer, muito bem, mas com uma relativa amistosidade. Mas Elio, ele se preocupa. E a preocupação do Elio aqui é porque poderia despertar nas outras nações o interesse por possíveis riquezas que se encontraria nesse novo continente. Aqui eles já entenderam, já passam a entender que é um continente, não uma ilha. Mas Jesus acalma Elio, diz: Elio, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Olha o quanto isso é consolador para a gente, não é? Eternamente ligado ao meu coração. Elio fala das injunções políticas, terão nela atividades secundárias. Então, não, aqui é Jesus, desculpe, é Jesus ainda falando. As injunções políticas terão nela atividades secundárias.
porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos sob a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. Isso também é muito consolador. Pensar no Brasil tumultuado de hoje e que as injunções políticas, elas terão um fim. E aqui, para a gente ter uma ideia desse coração que se formara, o minúsculo Portugal, aquele paizinho mais pobre, lá no cantinho ali da Europa, né? Ele consegue, durante 300 anos, pelo menos, manter o Brasil afastado, embora tenhamos tido alguma interferência, alguma invasão, mas os flamengos, os ingleses, os franceses e os espanhóis, eles não conseguiram, mesmo os holandeses, eles não conseguiram fazer com que acontecesse o que ocorria em outras regiões. Por exemplo, as possessões espanholas, que eram muitas, elas se fragmentaram, se dividiram. Depois de lutas, de tentativas de conquista, elas se dividiram. Os Estados Unidos, a posição territorial que ele tem hoje foi anexando outros territórios através de lutas, de conflitos. No Brasil, nem um conflito vingou, nem uma invasão vingou, quer dizer, não deu certo, né? Interferiu, mas não deu certo. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua ampla extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não podia fracionar. Depois do descobrimento, agora o Brasil já estava colocado na geografia do mundo, né? Que até então ele não estava registrado na geografia do mundo. Então, o que ocorre? Cumprida mais uma etapa do projeto, o projeto começou lá com a encarnação do Elio como Henrique de Sagres. Para continuar esse projeto, aqueles espíritos ligados ao projeto Brasil Pátria do Evangelho, reunidos, comemorando, felizes da vida com aquela situação, celebrando, observando que daquela região da Galileia, pensa Jesus, pensa nos discípulos, nos apóstolos, pescadores simples, e agora o continente novo. Quando anteriormente Jesus fala que vai transplantar da Palestina para a região desse novo continente, a árvore do seu evangelho, ele precisava trazer, né? Como que você transporta uma árvore já enraizada, já crescida? Então esse processo começa a acontecer. Começaram, na verdade, as raízes foram chegando, vamos dizer, desde Henrique de Sagres e outros portugueses, que na verdade muitos reencarnação dos fenícios, veja bem, é muita história, muita informação, sabe, para a gente analisar com mais calma, mas aí começam as raízes. E aqui, ó, quando se fez presente naquela assembleia de espíritos que comemoravam a descoberta do Brasil, aquela etapa, o cumprimento daquela etapa do projeto, que começou com o Henrique de Sagres estimulando a navegação, agora eles chegaram ao Brasil, que ainda não era Brasil. Jesus se faz presente àquela assembleia. Então ele se apresenta e ele traz, olha, complacente sorriso, lhe bailava nos lábios angélicos e suas mãos empunhavam um largo estandarte, uma bandeira branca. E ele chama, dentre os presentes, ele chama a atenção de Ismael. E Ismael, manda o meu coração que doravante sejas zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba dos teus braços de trabalhador devotado
da minha seara como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Então aquela bandeira é apresentada a Ismael, Humberto de Campos vai descrevendo aqui com toda a beleza que lhe é peculiar, e Ismael recebe essa bandeira e aquela inscrição que acho que a maioria de nós, né, já conhecemos, Deus, Cristo e Caridade. Eu já ouvi referências que na verdade seria Deus, Cristo, Amor e Caridade, mas nessa obra, pelo menos na edição que eu tenho, não está amor. Mas enfim, se alguém encontrar, não sei se seria uma diferença de tradução, não sei. Então o emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Então, empunhando a bandeira que Jesus lhe apresenta, Ismael vem para a oficina do seu trabalho. Só para a gente ter mais claridade, assim, quem é Ismael, né? Aí a gente vai lembrar, e aí a gente volta nas raízes, porque a gente volta lá no patriarca do povo hebreu, que seria Abraão. Abraão que teve 2 filhos, um dos filhos de Abraão é justamente Ismael. É o filho que ele teve com Agar, ou Agar, a escrava egípcia. Então é esse o anjo que a gente muitas vezes recorre. Ismael, por favor, proteja o Brasil, mas ele está protegendo, né? Bom, aqui só para a gente fazer uma menção, assim, Cabral veio, descobriu, fizeram uma cartinha. Passado alguns dias, ele segue viagem rumo às Índias. Cabral segue viagem em direção às Índias e deixa 20 párias que o rei Dom Manuel I destinara ao exílio. Seria 20 pessoas fora da lei que foram julgados, condenados, alguma coisa assim. Então ficaram 20 deles. Só que aqui tem um detalhe. Desses 20, um deles, Afonso Ribeiro, ele no livro descreve ele rogando ao pai, ele dizendo que era inocente, que foram condenados, e ele acaba numa embarcação pequenina, ele vai mar adentro, ele faz essa oração pedindo a Jesus paz para o espírito dele, que ele vai morrer desterrado, essa coisa toda. E aqui, quando ele vai, Ismael já começa a trabalhar aqui. Diz que foi o primeiro feito de Ismael no Brasil. O que foi? Trazendo o náufrago inocente para a base da sociedade fraterna do povo. Então ele salva e, de certa forma, convence Afonso Ribeiro a ficar. Aqui ele faz essa referência da base da sociedade fraterna do porvir. E aqui, o que foi essa base dessa sociedade fraterna? Para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade, o que seria necessário? Então ele conta com 3 elementos. Os índios, aqui colocando de uma maneira simplificada, mas aquelas almas primitivas, de coração simples, que estavam mais afeitos a receber os próprios ensinamentos de Jesus. Os degredados, aqueles sedentos de justiça, porque muitos ou realmente não eram criminosos, ou mais à frente vamos fazer uma menção porque eles são os degredados. Mas aqui portugueses que vieram, aqueles 20 inicialmente. E os africanos, pela expressão de humildade que eles já haviam adquirido, então aqueles espíritos que se comprometeram a reencarnar na África, já conquistando a humildade e suportando as aflições resultantes de compromissos de vidas anteriores. Então aqui estava formada a base, né? Nós teríamos os silvícolas, os índios locais. Nós tivemos aqui os portugueses, mas como sendo esse grupo de degredados que é maior do que isso, e os africanos. Então nós temos aqui as 3 raças tristes que Olavo Bilac faz referência.
Então, o Brasil espiritual, evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. O Reginaldo vai entender bem isso, porque é uma forma poética de falar da condição dessas almas que se reuniram, desses espíritos. E eu achei essa imagem tão interessante para traduzir o nosso Brasil. Nas Olimpíadas a gente via lá, foi campeão de tênis, não sei o quê, o Brasil, aparecia lá um olhinho puxado, né? Então não vou falar nem do negro, do mestiço, não, tinha um olhinho puxado, tinha isso daí, é extraordinário, esse é o nosso Brasil. Bom, a reunião de Ismael dos colaboradores para continuar o projeto, ele reúne aqui no plano espiritual. Então ele diz para os seus assessores, digamos assim, que precisaria de colaboradores devotados e que não temessem luta e sacrifício. Então um grupo fica em Portugal, até porque tinha uma série de conflitos de Portugal e precisaria de ficar ali na base para sustentar as condições do próprio Portugal, para ser ele o condutor depois, o colonizador do Brasil, e missionários penitentes nas florestas de Santa Cruz. Então, rapidamente, vamos lembrar de Anchieta, de Manuel da Nóbrega, entre outros, que vieram para o Brasil, e aquele relacionamento que se estabelece com os locais. É importante frisar que como é que começa essa miscigenação. Uma das características ali é que quando faz a colonização dos Estados Unidos, eles iam com famílias inteiras e eles se relacionavam entre eles. Aqui os portugueses vieram sozinhos, vieram sem as suas mulheres. Chegou aqui, ele casou com índia, casou com negra e depois foi processando toda essa miscigenação que nós conhecemos hoje, que é a constituição da raça brasileira. Ismael recebe Jesus novamente e agora ele está muito triste por causa da escravidão. Ele descreve essa situação, fala para Jesus, e Jesus acalma Ismael dizendo assim: Ismael, acerena teu mundo íntimo, no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Existe o Instituto Imortal da Justiça Divina e não se escapa ao Instituto Imortal da Justiça Divina. E ele fala da colaboração africana, da importância que realmente a proposta era virem os africanos para trazer a humildade, para trazer a simplicidade, e há quem diga que até os aspectos da mediunidade, que seria muito importante para o futuro da própria doutrina espírita. E também ele lembra aqui que eram espíritos anteriormente endividados e que estavam num processo de recuperação, por isso ele fala do Instituto da Justiça Divina. Aqui, rapidamente, o Marcelo, da outra vez me ajudou, Marcelo, com o horário. Como eu estou aqui 100 horas, para saber, você vai me sinalizando o meu tempo. Tenho 5 minutos. Aqui, rapidamente, então, a civilização brasileira, o coração geográfico, e o livro vai descrevendo a escravização, a reencarnação no Brasil. Isso daqui eu não posso deixar de dizer, que Jesus orienta Ismael e fala, ele vai nas furnas, nos umbrais, para resgatar, para buscar aqueles espíritos infelizes que precisavam serem hospitalizados, porque não é isso, a terra não é muito para a expiação do hospital, então precisavam ser hospitalizados, internados nesse hospital. A invasão holandesa, a Inconfidência Mineira, tudo isso vai sendo descrito no livro relacionando com esse papel do Brasil. A vinda de Dom João, os primeiros movimentos da emancipação do Brasil, que aqui ele era colônia para ele se tornar uma nação independente, a presença e o papel de Pedro I, e depois Pedro II. Já vou dar um salto na história aqui, naquele momento em que Pedro I dá aquele grito que nós conhecemos de independência ou morte. Lembrando que ele sofre a inspiração, ele recebe a inspiração de quem? Tiradentes. Aqui a gente pula a parte do Tiradentes, mas ele faz parte da história aqui.
Aqui, digamos, ele foi o Pedro I com as exigências lá de Portugal, e ele estava viajando. A princesa Joaquina, ela que manda uma cartinha, né? E a presença às margens do rio Ipiranga, com a inspiração de Tiradentes, então essa adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo invisível e a independência ou morte aqui para o Brasil. Aí a gente já pula aqui para uma outra fase que já é quando Pedro I ele sai do Brasil, deixa o filho de 5 anos sob a tutela de José Bonifácio e deixa o filho então como príncipe regente. E aqui eu quero fazer a missão, não posso deixar também. Jesus, vendo o momento do Brasil, ele vai buscar um dos seus, digamos, emissários de confiança, ele vai atrás de Longinos. Quem se lembra, Longinos é aquele soldado que cravou a espada no peito de Jesus. E Longinos, naquele momento ali, ele, vamos dizer, se converte ao cristianismo, aos ensinamentos de Jesus e vem ao longo de várias encarnações se depurando, se desenvolvendo, até que aqui Jesus diz assim: Longinos, essa vai ser a sua última tarefa no orbe terrestre, se a desempenhares bem, que seria o mandato de renúncia como imperador do Brasil. Então, Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, recebe o seu planejamento reencarnatório nada fácil, né? Não deveria esperar gratidão, seria expulso, mas seria amparado por Jesus no momento da sua morte, por ele recebido. Ele teria autoridade e poder para corrigir leis despóticas, inaugurar o progresso moral, instituir o respeito e a paz, manter a prudência e a fraternidade com as nações vizinhas, guardando a espada, e aliviar o sofrimento dos escravos. Então esse foi o papel de Pedro de Alcântara, o imperador Dom Pedro II. E aqui eu já vou comparar. Aqui, esse momento, 1831, quando ele fica na condição com 5 anos apenas, né? Isso 1831. Mas o que já vai acontecendo lá do outro lado do mundo? Aqui em 1857, já Allan Kardec já publica o Livro dos Espíritos. Ele e os seus colaboradores, Gabriel Villani, Leon Denis, Camille Flammarion. Eu vou colocar só de passagem, porque a gente precisa ir caminhando para o encerramento. Aqui, se aqui a gente está fazendo uma referência a 1857, aqui, 1889, acontece a República no Brasil, foi um pouco precipitada, tudo bem, mas aí já considero o Brasil com uma certa maioridade. Mas Ismael continua com a sua falange trabalhando no plano espiritual para se consolidar a pátria do Evangelho. O coração do mundo já estava definido e preservado, inclusive no aspecto geográfico. Dando mais um pouquinho, um salto um pouquinho maior, aí a gente vê o primeiro centro espírita no Brasil, agora em 1865. Tem o papel do Olímpio Teles de Menezes, que foi o primeiro grupo espírita. E aqui a gente chama Bezerra com um papel muito importante, que seria da unificação do espiritismo no Brasil. E hoje a gente tem as federativas, tem uma série de possibilidades de manifestação do espiritismo, mas cada estado, ou se não a maioria deles, já tem o seu órgão federativo. A pátria do Evangelho. O Humberto de Campos, ele vai finalizando dizendo o seguinte: o objetivo do livro é trazer informações sobre a história espiritual do Brasil. Então, encarecer a excelência da missão, quer dizer, mostrar, olha, é muito sério, não é privilégio dizer o Brasil vai ser a pátria, não é muito sério isso. Demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível
de onde recebem a sede espiritual necessária à sua formação e conservação. Então nós temos o surgimento, a consolidação do movimento espírita no Brasil. Então veio da França, a gente já lembra, recebemos a raiz. O Evangelho é o tronco forte dessa raiz. E quando o Espiritismo veio se consolidar, então a gente tem a copa da árvore que é transportada para o Brasil. Humberto de Campos então diz assim, visando dentro do ideal cristão e pelo exemplo, a espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Chama a atenção dos espíritas, encarnados no Brasil principalmente, dentro dessa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espíritas do Brasil devem reunir-se a caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no organismo social da pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual. Esse é o papel do Brasil. Aqui eu só lembrei que, para nós espíritas, lembrei de Paulo aqui, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não como tinta, mas como o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então cabe a nós nos tornarmos as cartas vivas do Evangelho de Jesus. Então, assim, meio até que atropelado, porque é muita informação, né, pessoal? Cabe realmente fazer um estudo, tem outras obras que vão fazendo referências, mas a nossa intenção era isso, de mostrar a nossa responsabilidade e entender porque Brasil, o coração ficou definido há mais de 500 anos atrás, ele se fortaleceu, ele se consolidou fisicamente, mas a pátria do Evangelho estamos construindo. Eu tenho o livro, né, não sei em que ordem que a gente pode, se alguém já faça a pergunta, enquanto talvez o Reginaldo vai fazer mais uma apresentação? Vai, então, vai. Então eu já vou deixar a pergunta, que é assim, quais são as 3 raças tristes idealizadas para compor a sociedade fraterna no Brasil? Então essa é a pergunta. E daqui a pouco a gente observa, o Marcelo e a Ana Cláudia acompanha para ver o primeiro que responder vai ficar com a outra. Então passo para você, né, Reginaldo? A nossa gratidão, a nossa irmã Maria José pela luz do aprendizado. Que a gente possa caminhar juntos no pensamento elevado a Deus, agradecendo ao nosso irmão Jesus, a essa legião de irmãos que de alguma forma nos envolve, nos intui, para que a gente possa caminhar em segurança. A semente chamada Evangelho e a prece. Semeaste na terra a semente chamada amor, já é chegada a hora de colher os frutos que Jesus semeou. Alimente a vossa alma na luz da fé, amor e caridade, nas páginas do Evangelho. Jesus nos traz a mensagem. Faça da vossa parte e da minha lhe ajudarei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Convido a todos